Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Espero que todos vocês tenham passado um, um ótimo final de semana, certo? Que tenham descansado bastante, ok? Eu acabei de me ver no vídeo aqui, parece que eu sou um cara do náufrago, entendeu? Que tô perdido numa ilha com esses cabelos todos desarrumados, entendeu? Parece o nome da caverna. Ô, Gabi Junqueira, ainda bem que a senhorita não abriu a sua câmera pra gente também falar mal do seu cabelo, né? Tal que é azul. Ai, meu cabelo tá normal, Pedro. Não vem falar no meu cabelo. Isso aqui também tá normal, ó. Nossa senhora. Ô, gente, mas agora deixa eu perguntar uma coisa séria pra vocês. Vocês estão de quarentena, cara. Vocês estão tendo tempo de ir em cabeleireiro? Entendeu? Tá indo em salão de beleza? Pra quê? Você tá ficando em casa? Saca? Eu tô. Ah, Pedro. As meninas, né? Não sei as meninas. As meninas podem deixar o cabelo crescer. Não é tão assim, mas você olha como que fica. Parece o homem da caverna. Que ótimo. Gente, você sabe o que ainda me surpreende? É, nono ano e tem gente que ainda não gosta de ganhar ponto. Nossa senhora. Ai, ai. Que pena. Vai perder ponto de bobeira. Acontece. Você não pode tirar ponto por mim por causa disso, não, Pedro. Não, 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 não. Vou tirar ponto por nada, não. Né? Ah, Na aham. hora da gente corrigir uma certa prova, entendeu? Eu vou lembrar de um certo comentário Mas e... se eu tiver acertado tudo, o que você vai fazer? Tirar ponto meu? Isso é errado. Ah, gente, ó, não, vamos discutir isso não. Nossa senhora, papo ruim. Tô brincando, Virginia, ninguém perde ponto por isso não, por falar verdades, né? E na verdade nós estamos esquisito mesmo. Mas vamos para a nossa matéria. Olha só, para nossas duas aulas de hoje, eu vou eu vou tentar esticar um assunto agora, nesse primeiro horário, porque no nosso último horário, perto da hora do almoço, eu queria passar umas cenas de uns filmes para vocês, ok? Porque a gente já vai estar discutindo a respeito da Segunda Guerra Mundial. Ô Pedro, Oi, nós não terminou aquele filme até hoje, Patriota. ô, 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 ô Matheus, acabou que a gente ficou sem tempo de finalizar ele. Eu tenho até o link dele, cara. Vou ver se eu deixo ele disponível, mando no WhatsApp para vocês. E aí vocês acabam aí, pegam um final de semana que não tá fazendo nada, vai dar para entender tudo. Peraí, deixa eu achar aqui. Tem um monte de filme que a gente não consegue terminar, cara. Essa é a grande pena. Ô, galera, é o seguinte. Pra gente finalizar o nosso assunto, certo? Olha aí. Nós estávamos discutindo sobre a chegada do Hitler ao poder, correto? E eu queria que você tivesse entendido, na segunda-feira passada, como é que o fato da Alemanha estar muito mais destruída, muito mais impactada, como ela foi muito mais derrotada e muito mais punida, essa destruição, né, esse desespero do povo alemão resultou na formação de um governo muito mais radical, certo? Por quê? Foi isso que eu queria que vocês tivessem entendido. Esses regimes nazistas, o regime fascista, ele precisa causar esse medo, ele precisa causar essa insegurança, ele precisa causar esse temor de que a vida das pessoas vai entrar em desespero, de que as pessoas não vão ter mais como sobreviver. Para quê? Para eles conseguirem colocar uma solução rápida, né? Como, por exemplo, foi o caso do Hitler e é o caso da nossa aula de hoje, que é o início da Segunda Guerra Mundial. Não vou cobrar no simulado, beleza? Não vou cobrar as questões da Segunda Guerra, vou cobrar até o nazismo, mas eu já queria discutir isso aí com vocês para retomar esse assunto. Mas o lance é, o Hitler ele começa a colocar na cabeça do povo alemão de que essa destruição toda, essa crise toda, esse desemprego, essa situação instável, tudo isso foi causado por culpa dos judeus,
certo? Se os judeus não existissem, se os judeus fossem eliminados, se os judeus que só se preocupam com os próprios judeus, esse é o argumento do Hitler, certo? Que o povo judeu não é um povo nacionalista, não é um povo patriota, porque mesmo que o judeu tenha nascido na Alemanha, ele não é alemão, né? Ele não se diz alemão. Olha como é que o Hitler transforma o judeu no inimigo. Isso aí que eu queria que vocês sacassem. O Hitler vai colocar para as pessoas que o judeu, quando ele nasce na Alemanha, ele não é um alemão. Ele é um judeu que nasceu na Alemanha. E isso tem diferença. Por quê? Porque quando a pessoa ela é nacionalista, quando uma pessoa é patriota, ela vai fazer de tudo para o seu país avançar, certo? Para a sua nação crescer. Isso foi o projeto que o Mussolini colocou lá para a Itália, né? Vamos juntar todo mundo para a Itália ser mais forte. E o Hitler começa a colocar isso na cabeça do povo. Vamos tentar tornar a Alemanha mais forte. Só que se o povo judeu não se vê como alemão, né? Ele se vê como judeu, tudo que o judeu vai fazer é para beneficiar o povo judeu e não o povo alemão. E o Hitler começa a transformar isso como se esse povo fosse um povo inimigo. Se o judeu tiver emprego para dar, ele não vai dar para o alemão, ele vai dar para o judeu. Se o judeu tiver dinheiro para emprestar, ele não vai emprestar para o povo alemão, ele vai emprestar para o seu próprio povo judeu. Aí qual que é o erro dessa história toda? Né? Que o povo alemão, que vai apoiar o Hitler, vai ouvir esse discurso e vai achar que o Hitler está certo, de que o povo alemão de que o povo judeu só está pensando nele mesmo, só nos próprios povos judeus. Qual é o erro disso tudo, galera? É que quanto mais os judeus derem emprego para os judeus, quanto mais os judeus emprestarem dinheiro, quanto mais os judeus fizerem as coisas para os próprios judeus, os judeus eles são alemães. E aí, quanto mais esse povo se fortalecer, mais a Alemanha cresce junto. Sacou? Olha só. É como se... Prestem atenção nesse discurso, que vai ser importante. Se o povo de Minas Gerais, né? Nós somos mineiros, nós vivemos em Minas Gerais. Se o povo de Minas Gerais oferecer uma vaga de emprego e esse emprego for ocupado por alguém de Minas Gerais, o Brasil ganhou com isso? O povo brasileiro ganha com isso? Se um mineiro tiver emprego dentro de Minas Gerais? Sim. Sim. Certo? Se vocês de Nepomuceno, os pais de vocês, a mãe de vocês que tem comércio, que tem negócio, que tem emprego, se as famílias de vocês venderem um produto para outra pessoa de Minas Gerais, certo? Para outra pessoa de Nepomuceno, o país Brasil está ganhando com essa atividade? O país Brasil está enriquecendo com isso? Sim, né? Acredito que vocês tenham entendido. Qual é o critério? Olha só. O que o Hitler vai fazer é justamente transformar esse tipo de questão em inimigo. Imagine que começa a aparecer um candidato, um político que começa a falar o seguinte: olha lá, tá vendo os mineiros? Os mineiros só oferecem emprego para os mineiros. O povo de Minas Gerais só está vendendo produto para o povo de Minas Gerais. Quanto mais o povo de Minas Gerais só pensar no povo de Minas Gerais, mais o Brasil afunda. Saca? Quanto mais o povo de Minas Gerais, lá. Minas Gerais tem dinheiro e só estão emprestando para eles mesmos. Minas Gerais tem uma comida que é só deles, o pão de queijo. E eles reclamam de todos os outros pão de queijo que comem fora de Minas. Isso aí significa que o povo de Minas Gerais é excludente, que o povo de Minas Gerais só pensa nele, que é egoísta. Então sabe o que a gente tem que fazer? Matar todo mundo de Minas Gerais. Sacou? Por quê? Porque se a gente tirar todo mundo de Minas Gerais, que só pensam neles, a gente vai estar fazendo um país melhor. Faz sentido um argumento desse?
Não, concordo. Por quê? Porque quanto mais o povo de Minas trabalhar, quanto mais o povo de Minas gerar emprego, quanto mais o povo de Minas tiver a sua cultura, mais forte ela é, logo mais forte o Brasil é. O que o Hitler vai fazer no caso da Alemanha é tentar transformar esse povo judeu lá dentro em inimigo, sacou? E essa inimizade, né, e isso aí convence o povo alemão de que os judeus são realmente um monte de traidor, de que os judeus só pensam neles, que os judeus são todos egoístas, enfim. E isso dá força para o Hitler chegar ao poder, né? Ele vai argumentar, prestem atenção, de que além de eliminar os judeus, o mundo precisa, o território, né, da Alemanha precisa ser aumentado. Olha só, ele vai começar a fazer campanha em torno disso. Estão vendo aí no slide, ó, esse espaço vital? Tá vendo? Esse espaço vital, o que o Hitler vai convencer as pessoas? De que o alemão é um grande inimigo e o judeu é um grande inimigo e de que quanto mais território a Alemanha tiver e quanto mais força o exército da Alemanha tiver, mais forte é aquele povo, certo? Quanto mais exército, quanto mais território e quanto mais judeus mortos, mais forte a Alemanha vai ficar. E isso entra na cabeça do povo alemão. Por que que entra na cabeça? Porque eles estão desesperados, porque a crise da Primeira Guerra Mundial é muito forte na Alemanha, a crise de 29 é muito forte na Alemanha, e quando alguém apresenta uma solução fácil, um atalho muito vantajoso, né? Ó, para a gente solucionar todos os nossos problemas é simples, é só a gente colocar a culpa no outro, certo? Essa é a saída fácil para tudo, ok? O Hitler vai convencer o povo alemão de que as ideias nazistas são as ideias corretas para solucionar os problemas da vida daquele povo. O problema é que por trás disso, quando começa um discurso de violência, governos que falam em violência, governos que falam em luta armada, na necessidade de armamento da população, na necessidade de culpar o outro por algum prejuízo, por algum problema do seu país, ao invés de solucionar, né? Porque o Hitler ele não está preocupado em solucionar o problema da Alemanha, ele está preocupado em exterminar o outro grupo, né? Quando existe um governo que tenha essas características, principalmente aqui é o problema da Segunda Guerra, ó, principalmente que fala que quanto mais território esse povo tiver, mais rico eles vão ser, né? Menos problemas, na verdade, vão ter, já começa a entrar na cabeça do povo alemão a necessidade de fazer guerra. Por quê? Porque estão lá bombardeando na sua... Bombardeando, não, vou dizer até a palavra errada. Estão lá fazendo uma propaganda uma atrás da outra, notícia atrás de notícia, de que você tem que se armar, de que o povo tem que exterminar o judeu e de que você precisa ter mais riqueza e a riqueza está no outro país do lado e que para a gente crescer a gente vai precisar tomar a riqueza dele porque a gente foi roubado, porque a Primeira Guerra foi injusta e a gente precisa nos vingarmos e o nosso povo é muito forte e a gente é patriota, todo mundo ama essa nação e de repente aquilo é tanta informação, é tanta força, né, que chega um momento em que governos de violência levam à violência, certo? E esse é o grande problema da Segunda Guerra Mundial. O Hitler ele vai juntar isso tudo. Ele vai conseguir montar uma aliança, né, montar uma relação com... Peraí. O Hitler ele vai conseguir montar uma aliança com os fascistas da Itália, que também querem aumentar o seu território, que também estão lutando para tornar a Itália um país mais forte, mais rico e mais poderoso, principalmente através do exército, certo? E do Japão, que pensa a mesma coisa com a Ásia, que quer dominar a Ásia,
que quer colocar o seu exército sobre aquele continente, que quer dominar aqueles recursos, que quer expandir, porque quanto mais território tiver, mais forte o país fica. E a força do país é mostrada através da sua arma, do seu exército. Então pegar território, gerar riqueza e essa riqueza tornar o exército mais forte, certo? E aí, o que eu queria que vocês, se alertassem, né? São os valores que esses 3 países eles colocam. Por quê? Pensem na seguinte situação: existe uma crise, né? A vida das pessoas elas estão ruins. E o que o Estado tem que fazer, o que o político tem que fazer, o que o governante tem que fazer, é solucionar esse problema de vida, certo? Eu queria que vocês entendessem que isso não é fácil. Solucionar problema de todo mundo é difícil, cara. Solucionar o povo de todo brasileiro é difícil. Solucionar o problema de todos os estadunidenses é difícil, de todo alemão é difícil, certo? Só que existem várias estratégias para você fazer isso. Cada país escolhe o seu caminho. Cada país escolhe qual vai ser o seu mecanismo, né, de que forma você vai solucionar um problema. Se você tem crise de desemprego, se você tem crise de trabalho, se você não tem indústria, se a sua agricultura não vai bem, se o seu sistema de banco não está funcionando, se os seus trabalhadores estão com salários muito baixos, isso precisa ser solucionado, certo? E é aí que eu quero que vocês entendam. Qual foi a estratégia que os nazistas, os fascistas e os japoneses fizeram? Que para solucionar essa crise, né, a estratégia tem que ser através do armamento, tem que ser através do exército, tem que ser através da força e da violência. Outros países tiveram estratégias diferentes, certo? Por exemplo, os países do norte, o Canadá, Austrália, alguns países asiáticos, ao invés de priorizarem, né, o exército, ou seja, para solucionar os problemas, vamos investir no exército, o que esses países fizeram? Vamos investir em educação, certo? Porque a gente vai pegar todo o nosso dinheiro e vamos colocar no ensino. Se a gente colocar o nosso dinheiro todo no ensino, as pessoas vão ter mais conhecimento, tendo mais conhecimento, elas vão gerar trabalhos melhores, elas vão pensar em soluções, em ideias criativas, em tecnologias melhores. E quando isso tudo der certo, essas novas ferramentas, esses novos princípios vão gerar emprego e solucionar a vida das pessoas, certo? Vai surgir vacina, vai surgir remédio, vai surgir emprego, vai surgir aparelho de comunicação, de meio de transporte, através do ensino e da educação. O projeto dos nazistas, dos fascistas e do imperialismo japonês pensa por um outro lado, que é a riqueza do exército que vai solucionar a vida das pessoas, que é através da luta de destruir o seu inimigo, tomar a riqueza da outra pessoa, do outro país, do seu rival, é que vai tornar o seu país mais forte. E esse motivo é o que gera os conflitos da Segunda Guerra Mundial. Porque, de fato, os nazistas vão ter um exército muito poderoso, né? Vão ter o objetivo de exterminar todos os judeus para pegar a riqueza daquele povo e conquistar novos territórios para tomar desses países que eles invadiram a riqueza que eles têm. Certo? Então, eu queria que vocês analisassem, que vocês pensassem qual é a estratégia, pensando agora em relação ao Brasil, qual é a estratégia que vocês acreditam que seja mais valiosa, que seja o caminho para poder solucionar os problemas da vida. Pensando que não é fácil, engasguei. Pensando que isso não é fácil, isso não é rápido e que tem várias estratégias. Então, fiquem atentos, né? Quando a gente vê notícia, quando vocês lerem notícia, quando vocês forem instruídos,
de quais são as soluções para os problemas. Vocês têm que decidir isso, certo? Vocês têm que saber escolher qual é o caminho que vocês acreditam, certo? Para quê? Para olhar notícia, por exemplo, sobre o Brasil atual, se vocês concordam ou não concordam com o exército ter mais dinheiro que a educação, ou se as forças armadas terem mais dinheiro do que a saúde. Por que o dinheiro do nosso país vai para os militares e não vai para a melhoria da educação? Ou por que o dinheiro que a gente devia estar usando para produzir medicamentos e para deixar o povo mais saudável está sendo usado para comprar arma? O que isso quer dizer? Qual é o projeto? O que significa um Brasil forte? Um Brasil forte é um Brasil com mais educação e mais saúde? Ou um Brasil forte para vocês é um país que tem um exército poderoso e que seja temido por todo mundo? Certo? Então, fica aí essas questões. No último horário a gente vai voltar, certo? Principalmente com o avanço o avanço desse pensamento, que é esse espaço vital, né, que essa ideia de que a Alemanha precisa de mais território, e como é que ela vai desembocar e vai desencadear os conflitos da Segunda Guerra. Beleza? A gente já retorna, tá bom? Tranquilíssimos?